Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais este Café com Palavra. Nós estamos trabalhando em uma série com o título Personagens Obscuros da Bíblia. Estamos estudando alguns personagens, homens e mulheres, que têm pequenos relatos, pequenos episódios na Palavra de Deus, mas que mesmo assim, com suas pequenas histórias, marcaram a história bíblica e deixaram ensinamentos e lições bastante interessantes para todos nós. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Onésimo. É o encargo que nós temos para meditar com você. Onésimo é um personagem pouco conhecido, é um nome que talvez você nem se lembrasse mais. Mas esse nome está registrado na pequena carta de Paulo a Filemon. Essa pequena carta é pequena mesmo, tem apenas um capítulo e 25 versículos. Mas é lá nessa pequena carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Filemon que nós vamos encontrar subsídios para conhecermos um pouquinho desse personagem de nome Onésimo que tem algo a nos oferecer. Vamos pensar primeiramente sobre o significado do nome dele. Onésimo significa proveitoso, ou seja, aquele que tem utilidade, aquele que gera benefícios, aquele que gera vantagens. Então, para começo de avaliação, nós temos que pensar nessa figura, nessa pessoa, com um nome bastante inspirador, com um significado excelente, proveitoso. Era isso o que significava o nome desse homem de que nós vamos tratar nesta manhã. Agora, qual era o contexto? O contexto é bem simples. Consta na palavra, consta nessa epístola, que Onésimo era um escravo. Ele era escravo de Filemon. Filemon era um discípulo, era um colaborador, era um auxiliar ministerial do apóstolo Paulo, lá na cidade de Colossos, onde estavam os colossenses. Agora, ele era o senhor de Onésimo, que era um escravo. Naquela época, até os homens de Deus podiam ou tinham os seus escravos, o que hoje nós achamos absolutamente estranhável. Mas era assim naquele contexto. Então, embora Filemon fosse um homem de Deus, fosse um colaborador de Paulo, ele tinha escravos. E Onésimo era um dos seus escravos. E aí nós vamos perceber nos textos que Onésimo teria fugido do seu senhor Filemon. Não sabemos as causas, não sabemos que dificuldades ele teria tido, não sabemos por que razões Onésimo fugiu do seu senhor. Mas o que nós vamos perceber e conhecer nos textos da epístola é que esse escravo fugindo vai chegar até a presença de Paulo. Paulo estava preso em Roma e de repente Onésimo está junto com ele. Não sabemos se Onésimo teria sido preso e por isso encontrado Paulo naquela prisão, ou se em outra ocasião Onésimo teria conhecido a Paulo, já que ele era o discipulador do seu senhor, e de repente tiveram interesse de buscar em Paulo alguma ajuda, algum socorro, naquele momento em que naturalmente ele estava vivendo algo difícil, porque estava fora de casa e fugindo do seu senhor. O que acontece? O que nós vemos é que Paulo prega a palavra a esse homem, Onésimo, e ele se converte. Paulo conduz a Jesus Cristo, e isso é maravilhoso. Agora,
O que é que nós vamos aprender com Onésimo? Vai ser bem diferente daquilo que nós aprendemos com os outros personagens obscuros que nós estudamos. Daqueles outros todos que nós estudamos, nós extraímos lições a partir de coisas que eles falaram ou de coisas que eles fizeram. Nesse caso, não será por nada que Onésimo tenha falado e muito menos por alguma coisa que ele tenha feito. Mas nós vamos extrair algumas lições, alguns ensinamentos a partir do que Onésimo, um escravo convertido, inspirou na vida de Paulo. Paulo, o grande apóstolo, Paulo, um homem extremamente experiente, Paulo, um homem cheio do Espírito, Paulo, um homem que conhecia a Deus em profundidade, Paulo, um homem bastante intelectual, bastante conhecedor das coisas, passa por um momento difícil por estar preso e lá dentro daquela prisão ele é influenciado por alguém que ele ganhou para Cristo. Ou seja, Onésimo desperta em Paulo algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa que ele desperta em Paulo, um senso feliz de paternidade. Veja o que está no verso 10 da carta que Paulo escreve a Filemon. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Nós vemos que Paulo fala disso, fala do fato de ter gerado Onésimo e o chama de filho com muita satisfação, com muito regozijo. Parece que ele enche os olhos, parece que ele fala com uma satisfação enorme. Há nele uma sensação, um senso de paternidade espiritual sobre Onésimo, que está acima de qualquer outra coisa que porventura pudesse existir no relacionamento. Isso, com certeza, foi algo que o próprio Onésimo foi inspirando em Paulo na medida que foi recebendo a sua paternidade espiritual. Em segundo lugar, o que vemos Onésimo inspirando na pessoa do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que Paulo reconhece em Onésimo um grande potencial. Além do seu nome significar proveitoso, ou exatamente por isso, nós vamos ver no verso 11 que Paulo diz para Filemon: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ou seja, Paulo reconhece que Onésimo, embora um escravo fujão, ele tinha muita utilidade, ele poderia ser extremamente útil não só ao seu senhor Filemon, mas também ao seu pai espiritual Paulo. Ou seja, reconhece nele um potencial, reconhece nele muitas possibilidades, vê nele condições para não somente ser alguém que poderia servir enquanto escravo, mas alguém que pudesse ou que poderia ir muito além disso, no sentido de colaborar, tanto com Filemon quanto com o apóstolo Paulo. Ou seja, certamente atitudes, comportamentos, escolhas, respostas de Onésimo inspiraram em Paulo esse sentimento de ver nele alguém muito útil. Em terceiro lugar, nós vamos ver um senso de fraternidade muito aguçado em Paulo em relação a Onésimo. Isso está lá no verso 16. Ele escrevendo a Filemon diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti. Ou seja, Paulo está dizendo a Filemon que não recebesse mais Onésimo como escravo, mas que o recebesse como irmão. Mas não era como qualquer irmão, é como um irmão caríssimo. Ou seja, esse adjetivo, não é, que ele coloca aqui logo depois da palavra irmão, irmão caríssimo, dá a essa situação uma coisa gloriosa.
não é? Um entendimento fabuloso. Quer dizer, Onésimo, que é um escravo fugitivo, se tornou num crente, num homem de Deus, num irmão nosso, a quem eu amo e que me é caríssimo e que deve ser caríssimo a você também. Ou seja, é assim que você deve recebê-lo. Ou seja, Paulo é tomado de um coração, de uma atitude, de um olhar extremamente fraternal, amorosamente fraternal para com Onésimo. Ou seja, com certeza, Onésimo, de alguma forma, inspirou na pessoa de Paulo esse sentimento aguçado de fraternidade cristã. E por último, nós vamos ver ainda que há nas palavras de Paulo uma empatia extraordinária em relação a Onésimo. Ou seja, as atitudes, as palavras, a condução, as respostas de Onésimo mexem tanto com Paulo que ele se coloca literalmente no seu lugar. Ele é extremamente empático com Onésimo quando ele diz o seguinte para Filemon: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. E mais, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. É muita empatia. É uma empatia jamais vista na pessoa de Paulo, por mais atributos que ele tivesse, por mais virtudes espirituais que ele tivesse. É aqui que a gente vai ver Paulo no nível altíssimo de empatia, dizendo: eu não estou mandando a você um recém-convertido, nem um escravo, estou mandando a você o meu coração. Recebe-o como se a mim mesmo você recebesse. Ou seja, ele assume sobre si todas as dificuldades, todos os possíveis medos que poderiam acontecer e diz claramente que aqui vai o meu coração. Ou seja, ele age com uma empatia enorme, se colocando no lugar de Onésimo, a fim de protegê-lo, a fim de fortalecê-lo, a fim de ajudá-lo, a fim de que ele pudesse chegar perante o seu Senhor numa postura em que ele seria mais respeitado, mais amado, mais aceito, mais acolhido. É isso que Paulo faz. Que Deus possa nos abençoar para que nós aprendamos a receber boas influências, abrindo nosso coração para pessoas que, de repente, não tenham muita cultura, não tenham muitos recursos naturais, financeiros e nem mesmo muitos recursos espirituais, mas que têm em si algo a trazer para nós, boas influências, para que nós aprendamos com eles, como Paulo aprendeu com Onésimo e manifestou sentimentos tão nobres a partir do relacionamento com o escravo. Que nós tenhamos Onésimos nas nossas vidas, que nos influenciem tão favoravelmente e que nós, por outro lado, possamos também, como Paulo, não é? Reconhecer que há Onésimos ao nosso derredor que precisam ouvir de nós esse reconhecimento. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.